Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é do nosso conhecimento, que é uma programação, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3, que trata da destinação do planeta Terra e das causas das misérias humanas. Mas antes de iniciar a abordagem do tema de hoje, que é a destinação do planeta Terra e causas dos sofrimentos, dos infortúnios, enfim, das misérias físicas e morais das criaturas humanas, gostaríamos de dizer para a informação que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação do Espiritismo, apenas para informação às pessoas que estão assistindo o nosso programa pela primeira vez. O primeiro livro da codificação espírita é o Livro dos Espíritos, que trata da filosofia do Espiritismo. E o segundo livro é o Livro dos Médiuns, que trata da ciência do Espiritismo prático, mediunidade, manifestação dos espíritos, comunicação dos espíritos, fenômenos mediúnicos. Essa é a parte prática do Espiritismo. E depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é hoje, que nós escolhemos um breve tema para conversarmos acerca. E depois vem o livro O Céu e o Inferno, que é também da codificação do Espiritismo, da autoria de Allan Kardec, que é a justiça divina na visão do Espiritismo. E depois vem o livro A Gênese, que trata do começo da criação, dos planetas, dos astros, dos mundos, como Deus criou o universo. Trata da astronomia, da astrologia, da criação dos seres vivos de uma forma geral. Então nós temos aí os 5 livros principais da codificação espírita, que chamam de o Pentateuco Kardeciano, ou seja, os 5 livros de Allan Kardec. E de modo que no tema de hoje, que é a destinação da Terra, que é no capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 6, Allan Kardec faz uma abordagem mostrando a destinação do planeta Terra, o que é o planeta Terra, em relação aos globos, aos demais mundos infinitos que povoam todo o espaço universal. E mostrando que o planeta Terra ainda é um mundo de expiações e de provas, e daí as causas das misérias humanas, as misérias físicas e as misérias morais, devido à inferioridade dos habitantes do nosso planeta, que somos nós. E a Terra ainda está nesse grau de evolução, que é muito inferior, muito baixo, em relação à diversidade infinita de globos habitados, de mundo, que também fazem parte da humanidade. Tem a humanidade terrestre, mas existem infinitas humanidades que compreendem por humanidade todos os globos com habitações de seres humanos, como nós, que tudo é a criação de Deus. E então nesse item 6º do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inicia um breve texto. Ele diz assim:
Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidade de toda a natureza. E daí conclui, é a conclusão de quem não conhece, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse julgamento do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Julgam o todo apenas por algumas partes. E então ele deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Abrindo um pequeno parênteses aqui, muita gente pensa que só o planeta Terra é habitado e que só existe essa humanidade. Mas a humanidade compreende-se todas as humanidades existentes em todos os mundos habitados, em todas as galáxias, em todas as nebulosas, em todas as vias lácteas do universo. De modo que o universo é um verdadeiro viveiro de humanidades, de seres humanos criados por Deus. O planeta Terra tem duas humanidades. Uma é a encarnada, que somos nós, e a outra é a desencarnada. De modo que as duas humanidades, elas estão em permanente fusão, elas se fundem. A humanidade desencarnada, ninguém sabe a quantidade de espíritos desencarnados que fazem parte do planeta Terra, que estão sujeitos a reencarnarem novamente aqui na Terra, porque ainda são ligados ao planeta Terra. E apenas dentro do mesmo raciocínio, diríamos que, segundo a ciência, o planeta Terra, no momento, tem cerca de 7,5 bilhões de habitantes. Mas não se sabe se tem 3 vezes mais desencarnadas, de seres desencarnados, ou um quarto tanto, ou um quinto. Mas de acordo com uma informação que nós conseguimos do Espírito Emmanuel, um espírito de muita sabedoria, guia de Chico Xavier, isso há umas 4 décadas, ele já dizia que a humanidade desencarnada do planeta Terra tinha cerca de mais de 20 bilhões de seres desencarnados, de espíritos, sujeitos ainda a reencarnados aqui na Terra. Quer dizer, são seres erráticos. Mas isso é somente uma informação do Espírito Emmanuel. Então nós vemos que todo o planeta, onde habitam seres humanos, mais ou menos como nós, existe a humanidade encarnada e a desencarnada. Fechando o parêntese, aí voltamos para Allan Kardec. Aí Kardec diz aqui, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes, mundos, planetas do universo. Então, todo esse conjunto é de humanidades. Ora, que é a população da Terra em vista da população total desse mundo? Aí nós dizemos, é apenas um pequeno formigueiro. Muito menos, diz Kardec, que a de uma aldeia, em comparação com a de um grande império. E continua Allan Kardec, no seu raciocínio, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, que surpreenda, desde que se leve em consideração a destinação do planeta Terra e a natureza dos que a habitam. Todo mundo, todo planeta, todo orbe tem uma destinação, e a Terra não poderia ficar fora dessa regra, não poderia. E levando também em conta a natureza dos espíritos aqui reencarnados, porque somos espíritos inferiores, nós não somos espíritos de um grau elevado, somos inferiores. Então a destinação da Terra é igual à destinação dos outros órgãos,
quer se tornar um mundo fluídico, um mundo purificado. Isso ao cabo dos milhões de anos pela frente. E nós, reencarnando sempre, ou quase infinitamente, reencarnando sempre, até alcançarmos esse patamar de espírito puro, de espírito elevado. E então, no sétimo item desse mesmo raciocínio de Allan Kardec, aí Kardec diz: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões. Quer dizer, faria uma falsa ideia de julgar o todo de uma capital grande apenas pelos quarteirões, olhando ou visitando apenas os pequenos bairros. Não se pode julgar o todo olhando somente os pequenos bairros, os bairros mais ínfimos e mais sórdidos. Aí ele diz, dentro da metáfora dele, da comparação: ora, no hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunida todas as torpezas, todos os vícios dos presos, dos detentos que lá estão. Ora, nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, são franzinos e doentes. Pois bem, figure-se a terra, isso na comparação, na metáfora de Allan Kardec, figure-se a terra como um subúrbio, como um hospital, ou mesmo uma penitenciária, ou mesmo um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobreelevam aos gozos aqui na terra, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem se manda para as casas de correção, quer dizer, as penitenciárias, as cadeias, os que nenhum mal praticaram. Só vão para lá os que praticaram mal, e só vão para os hospitais, casas de saúde e os hospícios de loucos que estão doentes mentais e os doentes do corpo que estão nos hospitais. E as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, diz Kardec para encerrar, a população não se encontra toda nos hospitais, nem nos manicômios, nem nas prisões. Também na Terra não está toda a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e saem da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, Allan Kardec eleva aqui essas instruções, esses ensinamentos, mostrando a destinação da Terra, que é uma destinação para mundo superior, mundo fluídico, mundo elevado, levando-se em consideração que, por enquanto, dentro do grau de evolução do planeta e dos habitantes do planeta Terra, a Terra é, por enquanto, uma penitenciária, é um hospício, e, ao mesmo tempo, além de penitenciária e hospício, é também um hospital. Por que hospital? Porque ainda nós somos doentes da alma, somos doentes do espírito, aí habitamos desse hospital, que é o planeta Terra por enquanto. E também é um hospício onde habitam os desequilibrados mentais, a quantidade de espíritos obsidiados, loucos por obsessão, que vivem aqui na Terra, essa quantidade é incontável. E também, ao mesmo tempo, a Terra é essa penitenciária, porque nós somos espíritos criminosos de outras encarnações, que no passado dos milênios nós cometemos todos os crimes, como criaturas humanas, cometemos crime de toda a natureza, os mais hediondos, contra os nossos semelhantes. E de forma que nos tornamos, pela nossa conduta de criminoso, réus
diante da lei de Deus. Aí habitamos a terra, porque a terra é também uma penitenciária, onde resgatamos as nossas dívidas, pagamos os nossos débitos de criminosos de outras encarnações. É também um hospício, não é? Um manicômio, porque ainda somos espiritualmente desequilibrados e ao mesmo tempo é um hospital, porque as doenças que nós trazemos no corpo ou adquirimos aqui no corpo são também resgates, pagamento de dívidas pelos erros que nós cometemos no passado. Então, o destino da Terra é um destino superior, elevado, quando nós nos tornarmos espíritos mais elevados, de graus mais superiores. Então, essa é a destinação do planeta Terra. Então, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós encerramos o nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo. E hoje o nosso tema foi Destinação da Terra. Muita paz para todos e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.